O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Em 2006, o nosso Papa Emérito Bento XVI, na sua visita apostólica à Alemanha, visitou um dos campos de concentração em Auschwitz. E quando ele chegou lá, rezou muito tempo, um tempo bem prolongado, em silêncio. E depois ele leu um discurso que repercutiu no mundo inteiro, não só entre os católicos, mas na mídia mundial repercutiu esse discurso, porque nesse discurso ele perguntou, cito: onde estava Deus naqueles dias? Por que ele silenciou? Como pôde tolerar esse excesso de destruição, este triunfo do mal? Onde estava Deus naqueles dias, para que se permitisse tamanha atrocidade? Meus amados, hoje nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Hoje de manhã aqui nesta paróquia tivemos batizados e as crianças foram batizadas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E no dia do nosso enterro, no ritual de Ezequias, se pede: parte em paz, ó alma cristã, tu que foste criada por Deus Pai, redimida por Jesus Cristo e santificada pelo Espírito Santo. Ou seja, do início ao fim da vida, a nossa vida cristã é marcada pela Santíssima Trindade. Há 2 semanas celebrávamos a ascensão do Senhor aos céus e antes de voltar para a casa do Pai, Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Pois bem, uma vida que deveria iniciar e terminar sob a égide da Santíssima Trindade, com a promessa da permanência de Cristo entre nós todos os dias. Atrocidades, horrores, onde está Deus? Não parece uma contradição? Será que a presença de Deus ela só se dá no discurso? Será que em alguns momentos da história Deus se cansa e larga a gente para as cobras? Nessa solenidade da Santíssima Trindade, meus amados, nós poderíamos varar a noite aqui contemplando o mistério da Santíssima Trindade, como Deus pode ser um Deus em 3 pessoas, mas este já foi o tema da homilia do ano passado, aqui nesta comunidade. Este ano, gostaria de convidar a comunidade a se perguntar qual o influxo de Deus na minha vida. E por quê? Porque se tem algo que desde o início da história da salvação Deus respeitou, e como dizem alguns santos, se existe um limite para a onipotência divina, este limite se chama livre-arbítrio. E é importante que tenhamos isto muito claro,
Porque não é mero discurso a promessa do Senhor de estar conosco todos os dias. E não nos faltariam as graças necessárias para que do batizado à nossa morte vivêssemos sob a unção de Deus Uno e Trino. O que muitas vezes nos falta é permitirmos que Deus esteja em nossa vida. Isto sim. Porque lá onde Deus é convidado a sair da nossa vida, seja ela como um todo, ou seja em algum setor da nossa vida, necessariamente e sem exceção, haverá degradação, haverá horror, haverá morte. E lá onde Deus for convidado a fazer parte da minha vida, lá haverá a edificação, a santificação, a vida. Então, meus amados, não é que Deus se tenha feito ausente em Auschwitz. Conhecemos a história de São Maximiliano Kolbe. Estava lá. E lá, na sua pessoa, nele estava Deus. Porque ele se ofereceu, ele, voluntariamente, para morrer no lugar de um pai de família que seria morto. Para que o pai pudesse sobreviver e cuidar da família, caso conseguisse sair dali. Ou seja, não é nos períodos e nas situações, Deus, se não está presente, não é porque não queira, mas é porque não permitimos. E como nós ouvimos na primeira leitura, Moisés clamando a Deus, não era o privilégio dos contemporâneos de Moisés, nós somos um povo de cabeça dura, porque somos muito hipócritas. Olhamos com horror para essas tragédias do passado, Holodomor, como as milhões de mortes causadas pelo comunismo, pelo fascismo, pelo nazismo. Olhamos com horror para isso. E fazemos vistas grossas para os horrores que acontecem hoje. Só neste ano de 2023, no mundo, já foram 18.700.000 abortos, isto até hoje de manhã. 18.700.000 mortes causadas, assassinatos causados nos ventres das mães. E onde é que está o horror da humanidade? Silêncio. Silêncio. Não é comigo. Ainda hoje, em muitas situações, Deus se faz ausente, não porque queira, repito, mas porque ao dizermos não para Deus, ao menos aqui nesse setor da minha vida, não quero saber dos preceitos de Deus, ali haverá a morte. Então, meus amados, nesta solenidade da Santíssima Trindade, perdão pelo teor pesado da homilia, mas é muito bonito, muito piedoso levar o povo às lágrimas com altas elucubrações teológicas, piedosas e espirituais, mas se na prática nada disso tiver resultado na minha vida, não adianta nada. Às vezes é preciso um choque de realidade. Nesta solenidade da Santíssima Trindade, queremos nos perguntar: em que ambiente, em que situação da minha vida Deus ainda não se faz presente, não porque não queira, mas porque eu não permito? Será no mundo dos negócios? Quanta gente, quanto cristão piedoso de comunhão dominical e que vive de falcatrua? Será na minha vida conjugal? Quanto casal piedoso que vem aqui comungar e bota chifre no marido e na mulher? Será nas minhas relações profissionais?
Quanta gente piedosa, com um olhar reviradinho para o alto, mas que trata os funcionários pior do que bicho, que são impossíveis de conviver pela vizinhança porque são pessoas insuportáveis, intratáveis, intragáveis. Então, em que setor da minha vida ainda Deus não está presente? Que nessa solenidade da Santíssima Trindade, de fato, a nossa vida possa ser regida, ungida, movida por Deus uno e trino. Se temos a Deus por Pai, pois que vivamos como filhos de Deus, e não como filhos do demônio. Se temos a Jesus Cristo, Deus Filho, por irmão, se somos membros do corpo de Cristo, pois sejamos membros que contribuem para a comunhão, para o bem do corpo. Se somos de fato templos do Espírito Santo, não contristemos o Espírito Santo, doce hóspede da alma, com os pecados. Que nos valha a Mãe Auxiliadora para que essa solenidade da Santíssima Trindade nos sirva de ocasião para renovarmos o propósito de vivermos melhor a nossa vida cristã. Que Deus se faça presente na minha vida para que onde eu estiver, ali também esteja a presença de Deus. E por que é que nós pedimos essa graça, Mãe Auxiliadora? Porque, e aqui eu cito uma expressão de São Bernardo, Maria é filha amada de Deus Pai, e ela viveu assim, como filha de Deus Pai. Maria é mãe amorosa de Deus Filho. E ela viveu assim. Dedicou a vida de amor a Cristo. Maria é esposa fidelíssima do Espírito Santo. Nunca traiu a Deus. Sempre viveu a fidelidade. Que a Mãe nos valha para que, de fato, o ter sido batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, transcorrida a nossa vida sob a proteção e a comunhão com a Santíssima Trindade, quando entregarmos a alma a Deus, se cumpra aquilo que se pede no nosso enterro. Parte em paz, alma cristã, deste mundo, em nome do Pai que te criou, do Filho que te redimiu e do Espírito Santo que te santificou. Amém.